Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui no 13º Peculiarte e vamos fazer uma roda de conversa. Às vezes a gente tem tantos assuntos assim para professores, para conversar, mas às vezes a gente não conversa tudo que a gente quer saber. Então, a roda de conversa, os alunos vão poder entrevistar nossas ilustres professoras. Professora Zuila, professora Cristina, professora Wanda, professora Suelen e, é claro, nossas cuidadoras, né, que não poderiam faltar. Cuidadora Raimunda e cuidadora Fernanda. E estamos aqui com a nossa diretora também, Cleide Mar. A nossa primeira pergunta é: estamos no 11º Peculiarte e o segundo online. O que vocês acharam do tema deste ano? Professora Zuila? Eu achei bastante interessante, porque é um tema que está muito pertinente no momento e cada um vai poder refletir e transmitir o que sentiu, o que passou nessa pandemia, porque afetou todo mundo, afetou a escola, afetou os professores, afetou as famílias, afetou os jovens. Então é uma oportunidade que todo mundo vai ter que parar e refletir e ver o que aprendeu. Eu também queria saber mais um pouquinho sobre como foi para a professora Wanda voltar assim para cá, tá no online e voltar para o presencial, de forma híbrida por um tempo, né? Professora Wanda? É um momento, né, que precisamos, né? Ficamos quase um ano e meio, foi trabalhando online, mas depois da segunda dose da vacina, né, os órgãos competentes e nós também precisamos voltar, né, para o ensino presencial, e é tudo um aprendizado, é tudo um desafio, tá? A gente trabalhar, voltar novamente com os alunos para rever e iniciar, né, todo esse método do ensino presencial, né, todas as técnicas, e também ainda continuando, né, às vezes, em alguns casos, porque eu trabalho à noite e à noite o nosso público é menor, então voltou todo mundo, mas durante o diurno, né, teve o ensino híbrido, não é? Voltou todo mundo. Então, foi um grande desafio. O ensino em si, né, depois da pandemia, é um grande desafio de aprendizado. Então vamos continuar. O aluno Tiago tem algumas perguntas. Fale pelo menos algumas para nós. Quais são as suas curiosidades? Sim. Boa tarde a todos. A minha pergunta quero direcionar para uma professora. Se quiser, pode escolher a professora. Para a professora Raimundinha. Diz assim: alguns dos nossos colegas são portadores de algum tipo de deficiência, porém, como alunos, não temos uma visão geral. Desse modo, gostaria de saber como é a aceitação desses alunos por seus colegas em turma. Oi, mais uma pergunta desafiadora, né? Muito agraciada com essa pergunta. Bom, nossos professores, eles são muito dedicados, compreendem, eles estudam também, além da disciplina deles, como eles já sabiam que é receber alunos com deficiência, que é no caso da Érica, no caso do Daniel, no caso de aluno surdo, a maioria deles se prepararam para receber. Alguns chegaram a perguntar para a gente como é o ensino, como era para fazer, e a gente uniu forças, principalmente nesse momento tão delicado, para poder passar um ensino, ou seja, a fazer uma adaptação para esse aluno, para ele conseguir chegar no seu objetivo. A palavra-chave que eu digo, desafiador, para nós, colegas, principalmente para eles. Mas, graças a Deus, até o presente momento, nós tivemos um êxito e uma conquista. Todo dia eu agradeço a Deus e a nossa escola por estar recebendo esses meninos
com essas deficiências e sabendo lidar, porque a gente tem que buscar, tem que estudar para saber como fazer a adaptação no ensino, quanto mais nesse momento. Obrigada pela pergunta. Teve muitos alunos até que se interessaram pelo o trabalho de cuidador, que é uma profissão tão interessante, porque muitos às vezes nem imaginam ter essa inclusão na escola. Agora eu queria passar a palavra para a aluna Ingrid. Ela queria saber qual a sua pergunta. Boa tarde a todos. Então, gente, nessa pandemia, todos sabem que todo mundo teve dificuldade, né? Todo mundo passou por um momento difícil. E essa pergunta eu queria fazer não só para um, mas também para todos vocês. Qual foi a dificuldade de vocês em trabalhar durante esse período de pandemia? Professores? Começa por quem? Professora Dília. Gente, no começo, eu acho que foi difícil para todo mundo, alunos e professores. A primeira semana para mim foi muito cansativa, porque eu achava que eu tinha a obrigação de atender todos os alunos. Foi no período que eu estava em isolamento e a minha mãe estava lá comigo e minha mãe brigava comigo. E eu achava que eu tinha a obrigação. Aí, graças a Deus, a Cleidmar fez uma reunião com a gente e nos orientou a criar os clubes, né? E que a gente tinha que estabelecer horários, que a gente podia fechar o clube quando terminasse o horário de atendimento. Mas eu digo para vocês, a minha vista piorou no período, viu? E foi na época que a gente não sabia usar ainda o santo Google Forms. É o santo desse período, não é? O Google Forms. Google Forms, então. então. Mas foi. E depois Nossa, que você aprende. eu sou apaixonada pelo Google Forms até hoje. Facilitou muito, né? Então, a princípio, né, a primeira pessoa que falou desse Google Forms para mim foi até a Wanda. Ela disse, tem um formulário que a gente faz, não sei o que a minha colega me falou. Eu não sabia nem como era, nem para onde ia. Aí depois a Cleidmar fez uma oficina, onde eu fiquei assim encantada quando alguém colocou o tema lá, que eu digo, nossa, que coisa interessante. Gente, eu sou assim, tudo que eu vou fazer pela primeira vez, eu ajo igual uma criança. Tipo assim, eu fico empolgada com aquilo, a cada passo. Aí depois, ela foi me ensinar como era que montava as perguntas, como é que montava as respostas, aí foi me ensinar tudo aquilo do formulário, né? Então, isso facilitou muito a nossa vida. E nesse segundo momento agora, que ela está procurando do início, né? Então, assim, as dificuldades. Outra coisa, por incrível que pareça, tinha alunos que chegavam assim no grupo meio agressivo, porque eles queriam aulas online. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Era como se a gente fosse culpada, os alunos também tiveram essa reação, fosse culpada de não estar tendo aula presencial. Não sei se vocês observaram isso. Então foram vários probleminhas que com o tempo foram se adequando e tudo foi entrando no lugar. E sinceramente, quando eu voltei para o presencial, eu já estranhei. Eu já estranhei que eu sentia que parece que os alunos estavam muito mais presentes no online do que no presencial. Porque na hora do grupo ali todo mundo chegava e agora você posta uma atividade no grupo, quase ninguém lê, quase ninguém vê. E vocês aí, complementem aqui a pergunta para as próximas professoras. Deixa eu aproveitar aqui. Quero aproveitar o ensejo da pergunta da Érica, certo? Que ela falou sobre como foi voltar, né? Primeiro de tudo, assim, foi um susto, né? Porque eu tive Covid, então quando a gente recebeu a notícia que nós iríamos voltar, né? Então foi assim bem assustador. Mas depois veio a questão das reuniões, a forma como a direção foi dizendo como que as coisas iam acontecer. Então a gente se sentiu mais seguro, né? Em voltar para a escola, da forma como aconteceu, né? Então, assim, eu achei muito interessante, que bom que está dando certo até agora, né?
Também quero aproveitar a pergunta do Tiago, né? Para dizer que assim, que a Érica ela foi agraciada com a turma 302, né? Porque nós somos muito parceiros, eles são muito amigos mesmo da Érica. Então assim, mesmo quando ela falta, né? Mas a gente tem acesso às atividades, porque eles repassam, né? Isso é. E assim, a Érica ela é uma aluna muito inteligente, ela compreende tudo que está acontecendo ali na sua volta, né? Ela sabe cobrar, às vezes ela não cobra diretamente com o professor, porque ela sabe que naquele momento ela não vai ser compreendida por conta da fala, né? Mas assim, depois a gente vai tirando todas as dúvidas, vai sanando tudo e a coisa vai acontecendo. E a Érica é uma aluna exemplo na nossa sala, 302. Então é isso, eu quero finalizar minha fala parabenizando a nossa turma 302, parabenizando os nossos professores e parabenizando também a nossa diretora, né, a professora Ângela e a professora Cleidimar, que dá todo o suporte 24 horas por dia. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Agora a gente vai ver algumas perguntas dos nossos alunos. Flaviane, poderia começar? Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde. Como nós sabemos, né, nós alunos e professores, nós tivemos muitas dificuldades com as aulas remoto. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre isso para vocês. Quais foram as suas dificuldades em trabalhar durante a pandemia, dando aula virtualmente com os novos aplicativos? Exemplo, Google, Meet, Telegram e etc. A professora Cristina poderia responder? Sim. Você perguntou quais foram as dificuldades, né, de trabalhar com as ferramentas, com o Google. Então, eu particularmente acostumei mesmo e acho prático trabalhar de forma remota, porque o trabalho remoto ele te dá a oportunidade de, além de conhecer novas ferramentas, mas ele te dá uma visão de que você pode conversar não só com o aluno, mas com o mundo, né? Tipo, o aluno em casa, você pode fazer 1001 coisa ao mesmo tempo e focar no que tu estás interessado, que é a tua aula. Então, assim, o que a pandemia trouxe, além do lado negativo da questão de mortes, né? Mas ela trouxe também essa oportunidade da gente, do mundo ser mais curto, de encurtar a comunicação, de eu estar lá em São Luís, dar aula para aluno aqui, de eu estar lá, você está lá na sua casa, o professor em casa, tipo assim, encurtou a forma de comunicação. Às vezes a gente fala assim, mas isso é um problema. Eu costumo abstrair a palavra problema, eu substituo a palavra problema por desafio, entendeu? Então é sempre um grande desafio trabalhar com essas ferramentas. Por exemplo, eu tenho um pouquinho ainda de dificuldade do Telegram, apesar das colegas acharem mais fácil. Eu gosto mais do Meet, do Zoom, de outras ferramentas que eu procurei buscar, conhecer, para poder ter sempre um plano B, sabe? E a internet, ela te dá isso, ela te dá vários planos. Se isso aqui não der certo, esse dá. Se isso aqui não der certo, esse dá. Então, esse foi o lado que eu acho interessante, a questão de encurtar a comunicação através das aulas remotas, certo? E agora, tipo, a gente sabemos que muitas pessoas tiveram dificuldade, muitos alunos tiveram dificuldade. Eu queria saber mais sobre o assunto da nossa cuidadora, Fernanda. O que foi que ela achou? Porque sabemos que ela teve que ajudar, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que o futuro é agora, né? E o futuro, ele costuma, claro, nos trazer muitas surpresas. Então, assim, nós somos, de fato, pegos de surpresa, né? Desse momento de pandemia,
de muito sofrimento, de muitas perdas, né? Mas também a gente não pode negar que houve ganhos também por esse lado, né? A gente aprendeu muito com a questão das mídias, das tecnologias, né? E quanto aos nossos alunos com deficiência, eles também foram agraciados, né? As tecnologias também alcançaram a eles. Então, assim, foi de fato um desafio, mas eu confesso que hoje, assim, é prazeroso, né? Nós já voltamos de forma, assim, híbrida, mas a gente não largou, né, essa questão da mídia, né, da minha aluna que é deficiente física, a Érica Nayane, né, que está até aqui presente com a gente, está participando. Então, assim, ela faz as atividades dela gravando, né, ela envia para mim, eu envio para os professores, ela responde as atividades dela pelo message, né, pela caixa de texto do celular, me repassa, eu repasso para os professores e fica assim muito prático. Então eu acredito que isso não vai acabar, vai continuar assim e foi um grande acréscimo, né, muito positivo. Eu acredito que vai aparecer novas descobertas e novos desafios para que a gente possa interagir de forma cada vez mais concreta, assim. O online abriu muitas portas, tipo, às vezes a gente, no começo tivemos muita dificuldade, eu como aluno posso dizer que tivemos bastante dificuldade, mas a gente foi se acostumando, foi entendendo, no momento teve gente até que ficou com raiva, não quis entregar atividade nenhuma, mas depois a gente foi até gostando. Então agora eu queria passar a palavra para o aluno Jormino, que é saber o que ele pensa a respeito, o que ele quer perguntar para os professores. Sabe-se por meio das manchetes de jornais que as pessoas que tiveram Covid-19 ficaram com algumas sequelas, como falta de olfato, paladar e esquecimento. Você pegou o vírus? Ficou com alguma dessas sequelas? Conte-nos um pouco sobre a sua vivência dessa doença. Agora a gente queria saber a opinião de alguns professores, porque sabemos que não foi uma coisa que afetou apenas uma pessoa, né? Então a gente vai perguntar, a professora Zuila, poderia responder para nós? Foi uma experiência bastante difícil. Eu digo experiência porque eu nunca tinha passado por isso, né? Então, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei em isolamento por 3 meses e eu tinha aqueles cuidados exagerados, e nem assim me defendi do vírus. Então, um belo dia eu saí para o supermercado e acho que foi nesse dia que eu peguei o vírus. Gente, e foi uma experiência traumática. Graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus por estar aqui agora, nesse momento, né? Porque eu venci o vírus, mas foi muito difícil para mim, porque eu entrei, acho que na fase 2, eu já ia para a fase 3. Daí eu fui internada e confesso para vocês que eu nunca tinha vivido nada igual. Eu via na televisão, mas uma coisa é você ver na televisão e outra coisa é acontecer com você. Então, assim, eu realmente fui uma das que ficou com sequela, porque eu tive crise de pânico, porque tudo que eu via na televisão que eu tinha medo de acontecer comigo, aconteceu. Então, é verdade, é real, você realmente fica em pânico, porque abalou o psicológico e eu fiquei muito nervosa. Mas só que quando eu saí no dia 9 de junho, no dia 11 de junho eu já estava aplicando prova. A professora Ângela disse que eu poderia tirar licença, mas como a gente já era no final de junho, e a gente já ia ter férias em julho, então eu preferi voltar a trabalhar. Então, assim, me afetou a minha saúde, afetou meu psicológico, afetou tudo, mas não afetou o meu QI. Eu continuei, graças a Deus, que tem pessoas que afetaram, né, o QI. Eu tive 2 irmãos que afetou, mas o meu QI continuou ótimo. Continuei entendendo as coisas, compreendendo as coisas.
mas fiquei com sequelas emocionais, fiquei com ansiedade. Agora, sabemos que também a Covid teve muita gente que usou ela como desculpa para não arcar com suas responsabilidades. Acharam que por conta dessa doença poderiam fazer ou deixar de fazer certas coisas por não ter aquela responsabilidade. Professora Suelma, e a senhora? O que foi que a senhora achou? No período dessa pandemia, a gente teve muitos pontos negativos, né? Inclusive, na pandemia eu fiquei desempregada, eu trabalhava numa empresa há 18 anos. E devido a essa pandemia, houve um quadro de redução de funcionários onde eu fui desempregada. E aí eu fiquei com o meu psicológico abalado, porque eu não estava esperando. E aí eu também passei por um problema de saúde com relação ao meu olho. Então, até hoje eu faço esse tratamento. Foi no período de pandemia também. E no período de pandemia foi onde eu participei do seletivo do Estado e fui classificada, e hoje estou aqui no Centro de Ensino do Estado do Ceará. Então, foi muito desafio que eu superei, que eu vou continuar superando, né? E hoje eu sou professora de uma aluna autista, que é a Giovana, ela está em sala, no momento ela não pôde estar presente. Então, foi muita coisa que aconteceu no período dessa pandemia. Então, a gente só tem que agradecer a Deus por tudo que a gente passou, enfrentou. Eu não perdi familiares, mas eu perdi vizinhos, amigos bem próximos, que a gente também ficou com o psicológico abalado, né? E quando eu comecei a trabalhar aqui na escola, era comentário que tinha professores que estavam com problema, né? Com o vírus, então a gente ficava com aquele receio, com aquele medo. E aí essas aulas remotas foi boa, entre aspas, porque a gente estava se cuidando. Mas a gente também sentia aquela dificuldade de transmissão, de contato. E eu fui conhecer minha aluna, né, que é a Giovana. Ela teve muita dificuldade no início, mas aí depois ela passou a gostar do atendimento online, que eu estava fazendo com ela. E aí isso aí é o desafio que a gente vem enfrentando e enquanto não parar, a gente vai continuar enfrentando e vamos superar tudo com relação a essa pandemia. Temos muito o que falar sobre isso, que é uma coisa que afetou a todos, não somente pessoas marcadas. Então, professora Cristina, a senhora queria dar uma palavra? Eu só queria complementar um pouquinho da fala dela a respeito das reações que a gente teve na pandemia. Comigo aconteceu, eu acredito que com quase todo mundo foi a mesma coisa, aquele pânico de sair de casa a primeira vez durante a pandemia, assim, no ápice mesmo da pandemia, que eu não saía pra canto nenhum. Tornei a minha casa uma caverna mesmo, onde eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque com a internet a gente faz tudo, né? E aí um dia eu tive que sair porque deu um problema no aplicativo do meu celular, no aplicativo do banco, e eu só podia resolver se fosse no banco. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Tenho que ir. Aí chamei o Uber, aí eu botei uma luva, amarrei o cabelo, botei a máscara com álcool, morrendo de medo, fui praticamente chorando pro banco. Quando eu chego no banco, aquela multidão, eu digo, meu Deus, eu não vou entrar. Mas tinha que entrar. A primeira vez, não sei se aconteceu com as colegas, mas a primeira vez que a gente sai durante esse período de pandemia é um horror, sabe? Você acha que até se a pessoa tocar você vai ser contaminado. Aí eu chego no banco, aí corro pro carro, correndo, cheguei em casa, meu Deus, tirei a roupa, bota no cesto, bota água sanitária, aí toma banho. Aí que você vai aos poucos relaxando. E depois a gente descobre que não é nada disso, né? Então o medo, até a própria divulgação do que era a Covid, era tanta informação, que causou todo esse pânico nas pessoas, né? E aos poucos a gente vai se habituando e vendo que
o excesso de exagero, de cuidado que a gente teve, né, foi que causou todo esse pânico. Depois você relaxa, vem, a vida tem que seguir, e você acaba se habituando. Muitas pessoas ousam dizer que depois da pandemia nós tiveram uma nova vida. Antes da pandemia e depois. Depois, entre aspas, porque a gente ainda está vivendo, ainda está tendo esse cuidado. Mas a gente teve uma vida nova. A gente aprendeu a viver diferente. Tipo, até o carinho que a gente antigamente dava a hora que a gente quisesse, agora já está mais restrito. A gente precisa ter aquele cuidado. E sentimos durante a pandemia, né? Agora eu queria passar a palavra para a aluna Rayane. Boa tarde. Eu gostaria de saber que conselho você daria para incentivar os alunos a não desistirem da escola. Professora Cleide Matos, a senhora poderia nos responder essa pergunta? Sem dúvida. Primeiro eu queria começar agradecendo o convite, né, para participar dessa roda de conversa. A professora Zuíla e a professora Wanda que estão encaminhando, né, que estão coordenando a atividade, e também aos alunos, os nossos alunos do terceiro ano. É uma pergunta muito interessante, considerando que vocês próprios estão atravessando a pandemia junto conosco. Eu poderia devolver essa pergunta para vocês, né? O que fez com que vocês conseguissem continuar na escola apesar da pandemia? Porque nós sabemos que a gente teve uma série de desafios e entre eles era migrar todo mundo que estava acostumado, né, as atividades no espaço físico para um mundo digital, né? A gente costuma dizer, agora nós estamos trabalhando principalmente em nuvem. E eu acredito que o melhor conselho que a gente pode dar, né, para que o aluno não desista da escola, é que a própria família trabalhe em conjunto conosco. E quando eu falo de família, eu me refiro a todos, ao próprio aluno que está em casa, que pode incentivar o colega que mora perto, né? Ao pai que de repente tem que ceder o celular para o filho, ao pai que agora precisa dar uma atenção diferenciada. Nesse momento a gente tem uma aproximação maior do que a educação formal e informal, porque os pais também participam mais diretamente dessa educação, dessa formação. E é necessário também que não só a família, mas as outras instituições governamentais também operem, colaborem para que o aluno continue vindo para a escola. Nós sabemos das dificuldades que são não só do acesso ao celular, mas nós temos inclusive as dificuldades de acesso à internet. E eu não estou dizendo que as pessoas não tenham internet, é que muitas vezes nós temos uma internet que por vezes ela não funciona, né? Nós temos metodologias que estão sendo construídas e eu acredito que o melhor conselho que eu tenho para dar nesse momento nós precisamos nos unir. Os alunos estão aprendendo a estudar na pandemia como nós também estamos aprendendo a ensinar na pandemia. O modelo que nós temos agora ele é absolutamente novo, gente. Há 100 anos atrás nós tivemos uma pandemia de gripe espanhola. A gente não tinha os recursos que nós temos, a educação não estava popularizada como ela está atualmente. Nós não tínhamos acesso, por exemplo, a um nível superior, né, de modo mais fácil como temos hoje naquele momento. Os avanços científicos naquele momento, nem o antibiótico, do modo que nós conhecemos, ele existia. Nós não tínhamos acesso à internet, nós não tínhamos diversos recursos que nós temos agora. Isso não quer dizer que está mais fácil porque nós temos os recursos. Em realidade é mais desafiador fazer essa inclusão com recursos que estão sendo construídos, que estão sendo elaborados, que estão sendo ressignificados. Educação básica por EAD para alunos da idade de vocês, ela simplesmente não existiu na história. Então vocês estão vivendo um momento totalmente novo. E não estou dizendo que a gente deve ficar muito contente porque tudo isso está acontecendo do modo que está acontecendo. A gente não deve se contentar com o sofrimento. Mas que em realidade é tudo tão novo, tão novo, tão novo, que o único conselho que eu posso dar nesse momento é que a gente se una. Sem isso, sem comunhão, sem a junção de objetivos, sem a definição conjunta de metas, não só da escola e vocês, mas de outros
outros tantos órgãos institucionais e governamentais, a gente não vai conseguir chegar onde nós devemos. Tá? Obrigada. Temos tantas perguntas e a pandemia afetou tantas pessoas de certas formas diferentes, né? Os alunos também passaram por isso, tivemos muita dificuldade no começo, mas agora eu queria passar a palavra para a Érica. Ela queria ter a nossa aluna Érica, ela queria fazer uma pergunta. Para ficar mais compreensível para vocês, a pergunta da Érica é a seguinte: como foi receber a notícia de voltar de forma híbrida? Né? Como essa notícia chegou? Né? Primeiro ela chegou para a direção, depois ela foi aos professores, depois ela chegou até vocês, alunos. Né? Então a Érica quer saber disso, né? De como foi receber essa notícia. Quer trazer para aqui. Eu queria passar essa pergunta para a nossa cuidadora Raimunda, porque sabemos que tivemos muita dificuldade, mas eu queria saber para ela como é estar na aula online e ter que voltar. Porque o Daniel é do terceiro ano e a gente voltou de forma completa por conta de Enem, essas coisas. Eu queria saber dela, como foi? Bom, obrigada a todas pela pergunta, eu estava ansiosa por essas perguntas. O primeiro momento foi desafiador e o segundo momento também foi desafiador, né? A gente tem o online também. Então eu aprendi muito naquela palavra que tem na Bíblia, né? Um trecho que tem um versículo de Oséias 4:6 que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então bateu fundo aquilo ali. Então eu tive que ser além de ser uma tutora, uma transmissora de conhecimento naquele momento difícil e momento remoto, que ele pudesse se adaptar a uma realidade tão vivida no presente momento. A mãe do meu aluno, que é autista, ele não está aqui porque ele está resfriado, ele, no primeiro momento, para fazer as atividades, ele teve um pouco de dificuldade, porque ele era acompanhado por mim. No segundo momento, ele teve que ser acompanhado lá na casa dele, com a mãe dele, junto com os recursos tecnológicos. A mãe dele teve dificuldade, falou para a minha professora: eu não sei usar o Telegram, só vou usar o WhatsApp. Aí eu disse para ela, ensinei de longe para ela manusear o Telegram. E graças a Deus, ela baixou o Telegram com muita dificuldade, conseguiu, mandava atividade, batia foto da atividade com o Daniel, porque ele é autista. Ele não fazia no mesmo tempo hábil como os outros alunos, mas faziam devagar, mas faziam. Então era uma alegria, uma satisfação imensa toda vez que a atividade do Daniel chegava às minhas mãos pelo Telegram e eu tinha que enviar para cada professor. Aí eu sempre dizia para o professor de disciplina de inglês, professor de matemática, eu disse: olha, o Daniel está mandando o trabalho, ele não mandou no tempo hábil, mas ele estava mandando, ele mandava as atividades com muito amor, com muito carinho e dedicação. E a mãe tinha filmagem, tinha a atividade no caderno, a mãe dele acompanhava muito bem. E eu senti agraciada e os professores também, porque nesse momento tão difícil, fazer uma adaptação para um aluno que é autista, sendo que ele estava do outro lado da telinha e vendo de forma carinhosa, junto com a mãe dele, e junto também com a equipe pedagógica da escola, junto com os professores de todas as disciplinas, acompanhando a atividade do aluno Daniel. Então eu me sinto agraciada, muito feliz por essa parceria. Foi muito bom, porque num momento desse muito desafiador, nós voltamos a reaprender e nós readaptar a este momento tão delicado. Já estamos quase no final da nossa roda de conversa, mas antes disso, a nossa aluna Joana, qual a sua pergunta para os nossos professores? Boa tarde a todos. A pergunta é: de que forma a crise provocada pela pandemia influenciou suas perspectivas para o futuro? Professora. Professora Cristina. De que forma
influenciou para suas expectativas para o futuro? Na verdade, eu nem... Não é que influenciou, que tenha influenciado minha perspectiva para o futuro. Porque o futuro hoje é tão remoto, assim, a gente está tão vivendo hoje, foi uma coisa que a gente aprendeu na pandemia. Pelo menos eu aprendi a viver o hoje. Porque toda a ansiedade que os próprios cientistas falam, né? Que a ansiedade é causada exatamente porque a gente vive se culpando pelo passado e se preocupando com o futuro. E isso vai criando ansiedade. E a gente se esquece do principal, que é o hoje. Então, quando você pergunta qual a sua perspectiva, eu vou responder que eu simplesmente não sei quais são as minhas perspectivas para esse momento de pensar no futuro. Porque quando a gente vai respirando, vai quase tudo voltando dito assim, normal, aí volta novamente, olha, tem as restrições, a pandemia, como nesse momento nós estamos vivendo a questão da terceira onda, né? Eu estou olhando para ela, não estou olhando para cá. A questão da terceira onda. Então, assim, e eu até aconselho mesmo as pessoas mais jovens a pensar no hoje. O que é que eu posso fazer por mim e pelo outro hoje? Porque com a pandemia a gente aprendeu que o futuro a gente não sabe. A gente está aqui e de repente acontece uma tragédia ou uma coisa... Não, a gente não sabe. Então, assim, vamos focar no hoje. O que eu posso fazer hoje? O que é interessante para mim fazer hoje? De que forma que eu estou ajudando a mim e ao próximo hoje? Né? E não se culpar. Eu deixei de fazer isso. Poxa, por que eu deixei? Eu não... Sabe? A gente fica criando essas perspectivas. Hoje, faça tem que fazer, mas com cuidado, com muito cuidado, com inteligência, com foco, pensando no próximo, na gente pensar em si e também no próximo. E não focar, amanhã vai ser assim, não pode. Eu, pelo menos, foi uma coisa que eu aprendi nessa pandemia. Eu não tenho aquela coisa de me programar lá na frente, porque eu não sei o que vai acontecer. Porque às vezes a gente faz isso e esquece que está vivendo, de viver até esse momento aqui, que é o hoje, que é um momento importante, entendeu? Exato. Muitos de nós criamos todo um futuro para tentar se agarrar no futuro e esquecemos de viver o agora. Isso. Muitas pessoas, durante a pandemia, tinham tantos planos, tantas viagens, foi tipo uma avalanche. Na verdade, foi assim um breque. De tapete, foi. Vamos puxar bem aqui esse freio de mão, tá todo mundo muito acelerado. Exatamente. Vamos parar um pouco, né? E vamos dizer, opa, o que eu posso fazer agora? Muitas pessoas usaram a pandemia como uma pausa. Muitas pessoas que não paravam em casa trabalhando, precisam do sustento de amanhã. E a pandemia veio e dá uma pausa. Agora vou passar a pergunta para o nosso aluno Manuel. Infelizmente já estamos quase acabando, né? Nossa roda de conversa. Emanuel, sua pergunta. Minha pergunta vai para a professora Zuila. Professora, a senhora gosta de ensinar inglês na pandemia? Como foi para a senhora ensinar? Gostei da pergunta. Gostei da pergunta, Manuel. O Manuel foi sempre um aluno muito participante. Lá nas aulas online, o Manuel estava sempre lá. Até quando eu estava viajando, o Manuel estava me mandando mensagem. Foi verdade, eu estava viajando e ele mandando mensagem para mim. Ele era muito participativo nas aulas online, fazia as atividades dele. Então, Manuel, eu gosto de ensinar inglês, né? Quando eu fiz o vestibular, eu não tinha intenção de ser professora de inglês, eu até quis fugir. Mas o saudoso professor Misalvo, não sei se você conheceu, me obrigou a fazer o concurso para inglês. Então, estou aqui por causa dele. Eu queria fugir, igual vocês quando querem fugir de uma tarefa também.
E acham, professor, eu não tenho condição de fazer concurso para inglês, meu inglês é muito fraco, professor. Aí ele, faça para inglês. Desse jeito para mim, ó. Meti o dedo assim na minha cara, faça para inglês. Eu conheço o potencial. Eu disse, agora o que eu faço? Aí fui fazer para inglês, né? Então me tornei professora de inglês e eu digo para vocês que eu ainda estou aprendendo, né? Eu sou uma eterna aprendiz de inglês. Eu assisto vídeo de inglês todos os dias. Para quebrar o e às vezes eu me torno assim, acho que até aborrecente lá nos grupos, porque tipo assim, tudo que eu vejo, que eu descubro, eu quero compartilhar. E às vezes os alunos não entendem, eles pensam que eu estou enchendo eles de atividade, mas não é atividade. Eu vejo uma descoberta, olha, isso aqui é legal, vou postar aqui para os alunos, entendeu? Então é assim, então eu gosto, eu aprendi a gostar. E agora, apesar do momento, eu vou responder por ti a pergunta das perspectivas para o futuro. Sim. Como eu quase morri, eu ganhei mais uma chance que eu pedi para o Papai do Céu, então agora eu estou cheia de planos para o futuro. Pretendo fazer tanta coisa, eu pretendo... os meninos sempre perguntam, professora, acho que eles só confiam no professor que já foi nos Estados Unidos. A senhora já foi nos Estados Unidos? Eu disse, não fui, mas agora eu estou pretendendo ir. Então, gente, foi preciso a pandemia chegar e fazer todo esse estrago comigo para eu poder começar a sonhar e a planejar. Então, não façam como eu. Vocês agora já estão sabendo que tem vários programas de intercâmbios, de bolsas de estudo para vocês. Então, aproveitem, porque eu não pude aproveitar na época porque eu não sabia, tá? Então, eu gosto muito do inglês, Manuel. Certo? Tem até um fato muito importante sobre a professora Zuila. Assim que ela aprendeu a botar GIFs no Google Form, foi a maior alegria para ela. Ela saiu espalhando lá pelo grupo que tinha aprendido. E na hora que a gente abria, tinha um monte de fotinha lá se mexendo. A primeira que eu vi foi de um avião. Ela disse que tinha aprendido e estava a maior felicidade. Agora eu vou repassar a nossa pergunta, nossa roda de conversa está chegando ao fim. Eu queria passar a última pergunta para o nosso aluno Ripa Marcos. José de Ribamar. Boa tarde a todos. Todos nós sabemos que durante a pandemia todos nós tivemos dificuldade. E sabemos que a vida de estudante exige muito sacrifício. Eu queria passar essa pergunta para a diretora Cleidimar. Qual mensagem ela deixa de motivação para todos os estudantes dos 105 estados do Ceará? Vamos lá, diretora. Muito bem, obrigada, José. Gostei do Ribinha, né? Quer dizer, só que vocês têm intimidade para se tratarem assim, o que é muito bom, né? Já que, apesar das coisas que ocorrem, uma das marcas da escola é sempre preservar a questão da fraternidade mesmo, da amizade entre as pessoas. E a mensagem que eu deixo para vocês, antes de qualquer coisa, meninos, é que vocês ensinaram pra gente uma grande lição. Uma grande lição mesmo. Como eu disse, a gente está vivendo um modelo experimental e o que a gente espera mesmo é que vocês tenham aprendido nesses quase 2 anos, porque parece que não, mas dia 1º de dezembro, né, completou 1 ano que esse vírus surgiu, que ele foi identificado lá na China. Nesses 2 anos eu tenho certeza que vocês aprenderam muitas coisas, ensinaram muitas coisas para nós, como também ensinaram muitas coisas para as famílias de vocês, para a comunidade. E a mensagem que a gente deixa para cada um, não só para os alunos, mas também para os professores, é de que mantenham a fé. E para mim, fé, ela não tem a ver com religiosidade. Para mim, fé tem a ver com espiritualidade. É de descoberta, é de desenvolvimento, é de saber qual é o seu lugar. Quando você sabe onde o seu corpo precisa estar, o seu espírito vai estar rente. Então, é saber qual é o nosso papel. E aí, na medida que a gente faz essa descoberta, a gente pode viver só um dia, mas essa vida terá valido a pena. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Espiritualizem-se. Se forem cientistas, que sejam cientistas que saibam por que estão fazendo ciência.
Se forem professores de língua inglesa, que saibam por que escolheram essa profissão. Se forem pais, que saibam por que a escolha de ser pai. Se forem mães, da mesma maneira. E sendo filhos também e alunos, aprendam qual é o lugar de vocês nessa jornada. Eu penso que isso é o mais importante. Quando você sabe qual é o seu papel, o mundo ao seu redor se transforma. E é justamente para isso que nós todos trabalhamos. Eu sempre digo isso para os meus colegas, né? Fiquei muito feliz, sempre fico muito feliz quando a gente se reúne, porque a gente ouve muitas coisas boas e elas não são frutos do que eu, a professora Ângela, faça, ela é fruto de uma equipe, porque a gente para e faz as escutas. A pandemia, ela criou um estado de brainstorm, né? Que é muito típico dos professores de língua inglesa, um brainstorm. É uma tempestade de coisas. E aí na tempestade a gente tem algumas alternativas. Porque na tempestade a gente pensa, eu posso morrer a qualquer instante, mas eu ainda estou vivo. E aí quando a gente está vivo, a gente tem que aproveitar essa tempestade para raciocinar muito rápido, mesmo que seja naqueles nossos últimos segundos. E eu não vejo que nós estamos aqui nos últimos segundos. Há muita coisa legal para fazer. E se a gente tiver que morrer e puder deixar só um poema, já vale a pena a gente pegar um pedaço de papel e começar a anotar. Então é isso que eu quero deixar assim de mensagem para vocês, que perseverem, que tenham fé. Acima de tudo, que se cuidem. Cuidar da gente só é possível quando a gente é capaz de cuidar do outro. Tá? Queria agradecer a pergunta do José de Ribamar por ter direcionado para mim, tá? Muito obrigada mesmo. E é o que a gente quer, a gente trabalha em função do sucesso e desenvolvimento de vocês. Tá? Obrigada. A nossa roda de conversa chegou ao final, mas a gente tem tantas perguntas, mas tantas coisas que às vezes a gente vê que não tem resposta, ou muitas vezes a gente fica com vergonha de perguntar, mas a única coisa que eu quero deixar para os alunos que virão, que é o terceiro ano a gente está terminando, né? Último ano, quando vocês entraram no ensino médio, eu ouvi isso de um professor. Ele disse que quando a gente entra no ensino médio, no primeiro ano, lá a gente encontra novas portas, novas pessoas. Teve gente que quando entrou aqui no primeiro ano queria ter aquela panelinha do fundamental. Mas a melhor coisa que tem é vocês se abrir para novas experiências. Porque vocês são alunos e vocês vão aprender e ensinar as pessoas que vão passar aqui também. Eu quero dizer para vocês que o importante da caminhada não é nem a chegada em si, mas tudo que você passou pelo caminho, as experiências, como você se fortaleceu, e é isso que eu quero deixar para vocês. Essa foi a nossa roda de conversa.